Olá, pessoal. Vou esperar vocês entrarem na sala para a gente começar aqui a transmissão. Deixa eu passar aqui o link no outro post onde eu anunciei que a gente ia ter a live. Que aí vai dar tempo de vocês chegarem. Vamos lá. Vamos entrando, a porta aberta. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o link. Vamos lá, vamos entrando, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Sem áudio? Sério? Vocês não estão conseguindo ouvir? Estão ouvindo tudo certinho aí? Como é que tá de som, de imagem, tudo bem? Então, peraí. Vamos botar o link aqui na outra publicação. Vamos lá. Estou alterando aqui a outra publicação para chamar o pessoal. Vamos lá. Bom, vamos começar, tá tudo bem com o áudio, já temos 150 pessoas, acho que a gente pode começar, né? Tudo bem aí? Vamos lá, então, ajeitando aqui, ajeitando o iPad para ver se fica direitinho, tal. Bom, vamos lá, eu vou dar uma olhada aqui nas questões de vocês, mas a primeira coisa para falar, não, primeiramente, fora Freixo, né? Vencemos, né? Vamos comemorar. Se a gente levar em consideração as duas maiores cidades do Brasil, em termos de população, PIB, né? Com as eleições mais com reflexos mais importantes na política brasileira, a gente teve o João Dória ganhando no primeiro turno em São Paulo e uma derrota cachapante do Freixo no Rio de Janeiro, né? Então, temos tudo para comemorar, né? A gente tem que estar feliz, vamos saber comemorar, inclusive as vitórias, né? Vamos ficar felizes. Claro que sempre tem a turma do copo meio cheio, a turma do copo meio vazio, né? Ninguém está dizendo que é perfeito, não foi o Crivella não foi meu candidato no primeiro turno, como vocês sabem. No primeiro turno, o meu candidato era o Flávio Bolsonaro, né? Mas ele não foi para o segundo turno. O segundo turno é basicamente excludente, né? A gente tem tem que escolher entre as duas opções possíveis, e entre as duas opções colocadas a gente tinha o Marcelo Crivella, evidentemente, como uma opção contra essa esquerda radical alucinada do Freixo, né? Então, vamos conversar. Na live anterior, a gente já falou muito sobre a vitória do Dória, então eu não vejo necessidade da gente ficar repetindo, né? Em relação o que a gente pode falar em relação à vitória do Dória, que pelas informações que eu tenho, tem alguma longínqua semelhança com a vitória do Marquesan Júnior em Porto Alegre, é um discurso um pouco mais pró-mercado, um pouco mais liberal, né? Ainda dentro no Brasil, que o Brasil é um país cuja dominação das ideias de esquerda é uma dominação muito forte, antiga, muito arraigada, né? Praticamente hegemônica. Então vocês têm que sempre levar em consideração que quando a gente fala de que venceu um discurso mais liberal, mas é um discurso mais liberal em termos de Brasil, tá? Em termos da situação atual do que está o debate político no Brasil, né? Porque muita coisa do que a gente pode chamar de liberal aqui no Brasil, você vai para a Inglaterra, por exemplo, seria esquerda, né? Então também vocês têm que levar em consideração qual é o parâmetro que a gente está dando quando usa esses termos, né? Bom, então vamos lá. Qual foi a importância da vitória do Marcelo Crivella contra o Freixo no Rio de Janeiro?
Eu queria, se possível, eu queria pedir muito a atenção de vocês em relação a esse ponto, que eu acho que esse é um ponto que todo mundo tem que ter em mente. Tá? O que tem que ter em mente é o seguinte, o PSOL, ele perdeu a eleição, mas ele foi para o segundo turno, né? E teve uma votação expressiva, né? O Marcelo Freixo, ele teve bastante voto, né? Não o suficiente para ser eleito, mas ele foi para o segundo turno e mostrou que um tipo específico de esquerda é popular no Rio de Janeiro e em parte no Brasil, né? Muito em relação principalmente aos formadores de opinião, a esse pessoal, artistas, celebridades, intelectuais, acadêmicos, né? Imprensa, né? A gente vê uma parcela muito grande de gente que é fã do que representava a candidatura do Marcelo Freixo. E eu acho que isso é um fenômeno importante que a gente tem que conversar sobre isso. Tá? Qual que é o ponto? Ao mesmo tempo, acho que vocês viram, todo mundo comemorou, todo mundo ficou feliz com a goleada que o PT levou e o PT foi praticamente erradicado como um partido importante, né, na política brasileira, um partido que venceu as últimas 4 eleições para presidente. Né? Então, isso como fenômeno político não é pouca coisa. Tá? É diferente da Rede, lá, aquele partido da Marina Silva, ou que o pessoal fala brincando, o partido do Banco Itaú, né? Porque tem muito dinheiro de herdeiro, muita gente das famílias lá, tanto que o partido faz essa piada, né? Que rede é porque é rede de agências do Itaú, o partido é até laranja, igual o banco, enfim. Mas, de qualquer jeito, a Rede não teve voto, mas também nunca teve. Tirando a Marina, que teve boas votações para presidente nas 2 últimas eleições presidenciais, mas de resto a Rede, como partido, nunca foi grande coisa. Já o PT não, o PT exerce uma influência muito forte na política brasileira há muitos anos. Né? O PT foi ao segundo turno já em 89, na primeira eleição a presidente depois da redemocratização. Como vocês lembram, o Brasil teve eleições para presidente até 1960, aquela eleição que o Jânio Quadros venceu. Depois, o Brasil tinha eleição a presidente de 5 em 5 anos. Então a gente teve eleição em 45, em 50, em 55 e em 60. E nós deveríamos ter uma eleição presidencial em 65. Não houve eleição, nós ficamos sem eleições presidenciais de 1960 até 1989, né? Que vocês vão lembrar, que é a eleição onde o seu Luiz Inácio Lula da Silva foi ao segundo turno. Tá? Ele disputou até o último momento com o Fernando Collor de Mello, que acabou sendo eleito. E o PT era um partido que tinha sido criado em 1980, ele veio se desenvolvendo ao longo da década. Em 88 ele teve aquela atitude de não assinar a Constituição, depois acabou assinando por pressão, mas o primeiro instinto do partido foi não assinar e ainda expulsar os políticos do partido que tinham assinado, né, perseguir e expulsar. Então o PT vem sendo uma força política no Brasil há praticamente 30 anos, e essa eleição foi uma eleição onde ele foi absolutamente pulverizado. E olha que os petistas tentaram enganar o eleitor, né? Eles tentaram tirar a estrela, tirar a cor vermelha, tirar o 13, tirar as referências mais explícitas ao partido, né? Para ver se o eleitor não colava, porque eles sabiam que eles estavam em baixa, mas ainda queriam testar o cacife eleitoral deles. E tomaram uma sova, né? Tomaram uma paulada muito forte nas urnas, mas a gente vê aí um crescimento do PSOL ainda pequeno, ainda tímido, né? Um fenômeno de certa forma localizado, principalmente no Rio de Janeiro, né? O PSOL é basicamente um partido do Rio de Janeiro. O PSOL, eu espero não estar errando a conta, mas o PSOL, se não me engano, tem 6 deputados federais, que é muito pouco. É um partido nanico, em termos de expressão no Congresso Nacional. Mas desses 6, quase todos são do Rio de Janeiro. Né? É o João Willis, é o Chico Alencar,
Eu acho que são os quatro, tá? O Ivan Valente acho que é de São Paulo, enfim, mas eu não sou especialista em PSOL, graças a Deus, mas é um partido com poucos deputados federais e basicamente com uma presença muito forte no Rio de Janeiro. E é uma história que não começou nessa eleição, tá? O PSOL, por exemplo, há 2 anos atrás, na eleição para governador do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, o PSOL teve um candidato próprio, que foi o Tarcísio Mota, né? E o Tarcísio, ele não teve uma grande votação no estado como um todo, mas eu espero não estar errado. O Tarcísio, na cidade do Rio de Janeiro, teve uma votação muito alta, alguma coisa como 15% a 20% dos votos para governador do estado. Então, o pessoal já vem construindo essa história, né, de força no Rio de Janeiro, e eu queria que vocês ficassem muito ligados no que significa no que significa essa ascensão do PSOL, porque é um fenômeno político importante. Por que é um fenômeno político importante? O PT, porque o pessoal fica falando assim, o PSOL é o novo PT, né? Pode ser. Como várias tentativas, né? A Rede tentou pegar um pouquinho, o PSB, alguns partidos de esquerda disputam, vamos dizer, o espólio do PT, né? Estão nessa partilha aí de bens do PT, mas o pessoal tem uma característica que eu queria que vocês ficassem atentos. O PT, o discurso do PT é ainda um discurso dos socialistas vamos dizer, do século XX, né? Que ainda com uma mistura ali entre Marx e Gramsci, ainda luta de classes, ainda opressor e oprimido, ainda um discurso com um foco econômico importante. Né? Tanto que muitos economistas da chamada linha desenvolvimentista, esse pessoal antiliberal, foi atraído historicamente para o PT. Né? Você vê muitos deles hoje no PT. Dessa chamada linha desenvolvimentista e tal, enfim. Mas essa não é a esquerda atual, essa não é a esquerda de hoje. E em parte é por isso que o PT está perdendo o seu apelo. Claro que teve a Lava Jato, claro que o PT está pagando um preço para o Brasil ter esse herói nacional que é o Sérgio Moro, ter a Operação Lava Jato e está conseguindo desmantelar essa organização, mas de certa forma o discurso do PT ele é um discurso que está ficando de certa forma anacrônico, está ficando antiquado, está ficando para trás em termos do que a esquerda atual ela está acompanhando e ela está acreditando em o que ela está falando. O PSOL é a chamada esquerda pós-moderna, é a esquerda da desconstrução da noção de verdade, realidade. Sem a gente mergulhar num assunto muito filosófico ou de ciência política, que é fascinante, que é um assunto muito bacana, mas, de qualquer jeito, assim, não é a esquerda do PSOL e o que ela representa não é basicamente o que representa em termos de ideologia política a turma do PT para trás. A turma do PT é essa turma mais varguista, trabalhista, essa turma que está brigando, tem essa coisa de capital, trabalho, patrão, empregado, luta de classe, como eu disse, ainda com um ranço de uma discussão econômica muito importante. A esquerda pós-moderna, essa esquerda do PSOL, mais radical, mais extremada e com um discurso diferente, é, de certa forma, uma esquerda que já percebeu que a disputa econômica, ou seja, o discurso econômico dessa esquerda varguista, mais antiga, mais tradicional, esse é um debate que está um pouco perdido. Tá? Então, é muito difícil hoje você imaginar que você ainda vai convencer alguém de que o socialismo econômico, como foi tentado agora, por exemplo, na Venezuela, ou como é tentado em Cuba, ele dá resultado. Né? Você pode muito bem ser de esquerda e achar que aquele tipo de socialismo não funciona, o socialismo econômico. Né?
Então, se você, eu não sei quantos de vocês convivem com esquerdistas, ou conhecem, ou debatem com esquerdistas, eu tenho amigos, tenho familiares, e por força desse trabalho, a gente acaba conversando com esquerdistas e lendo muito o que eles estão escrevendo aqui e lá fora, né? Porque também é interessante você ler o que eles estão produzindo lá fora, para você saber o que vai chegar aqui em algum momento, né? Então, a esquerda hoje, se você pegar esses esquerdistas e você sentar para conversar, e você falar assim, você é contra o livre mercado, dificilmente ele vai dizer que ele é contra o livre mercado. Ele, no máximo, vai dizer que ele é contra o laissez-faire, ele vai dizer que ele é contra o mercado, o capitalismo selvagem, dependendo do repertório linguístico, né, que ele tiver. Mas a ideia central não é abolir a propriedade privada ou o livre mercado. É, vamos dizer assim, supervisionar e regular, né? Isso é uma lição que, de certa forma, a esquerda aprendeu com os seus antigos companheiros fascistas e nazistas, né? O fascismo, que se considerava uma evolução do socialismo, eles não queriam abolir a propriedade privada, eles queriam as empresas, o chamado Estado corporativo, onde você teria corporações que representariam a identidade nacional, como no Brasil nós tivemos os chamados campeões nacionais com dinheiro do BNDES, e o fundo ideológico é muito parecido, né? Onde você não está abolindo a propriedade privada, você está usando uma espécie de um arremedo de capitalismo para poder ter produção, para poder ter crescimento econômico, né? E é por isso até que eu gosto de fazer uma distinção entre empreendedor e empresário, tá? Empresário é qualquer um que seja dono de uma CNPJ, qualquer um que seja dono de uma empresa. Mas não necessariamente o empresário é um empreendedor. Que às vezes o empreendedor nem tem empresa ainda, ele tem uma ideia, ele percebe uma necessidade de mercado e ele tem vontade de abrir um negócio, ele vai atrás de investidores e ele vai, em algum momento, pode em algum momento se tornar um empresário. Mas o empreendedor é a representação do que eu entendo e que eu defendo por livre mercado. Tá? Então tomar muito cuidado, porque nem todo empresário é um empreendedor. Tá? Muito empresário, como a gente vê no Brasil, ele basicamente ele deve o negócio dele a dinheiro público, a facilidades dadas pelo governo, a proteções fornecidas pelo governo, e ele está muito mais preocupado em eleger políticos e ter boas relações próximas com o governo do que propriamente servir o consumidor, né? Então esse tipo de empresário, ele não pode ser classificado como um empreendedor. Tá? E nós, liberais na economia, nós que defendemos o livre mercado, a gente defende os empreendedores. Tá? Bom, dito isso, quando você conversa com essa nova esquerda, esse novo tipo de esquerdista, ele está preocupado com uma coisa que o Marx também estava no final da vida, né? Vocês devem saber que o último livro que o Marx começou a escrever, mas ele morreu e o Engels publicou um pouco depois da morte dele, foi especificamente um livro sobre família, não sobre economia, né? Então, o Marx, ele no final da vida, que de bobo ele não tinha nada, ele já percebeu e ele já estava olhando e falou assim, olha, esse negócio aqui de repente não é tanta economia. A maneira que a gente tem para acabar com a sociedade ocidental não é apenas tentar ou diretamente brigar com o capitalismo, né? É a gente destruir o arcabouço cultural, né? Ou as chamadas instituições, que são os pilares da sociedade ocidental. E isso veio ser, então, muito mais desenvolvido no século XX, Escola de Frankfurt, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com os chamados pós-estruturalistas, pós-modernistas. E é essa esquerda que a gente vê hoje, que principalmente depois do Foucault, da biopolítica, ela está muito mais preocupada com destruir o que a gente entende por civilização ocidental em questões sociais,
né, destruir essas instituições que são os pilares da civilização ocidental, do que propriamente frontalmente atacar o capitalismo, porque o capitalismo dá certo, é uma maneira muito evidente. Então eles perceberam em algum momento que, em vez de destruir o capitalismo, era melhor usar os capitalistas e o capitalismo a seu favor para destruir a sociedade ocidental. Então, eu vou dar eu não quero ficar só falando de abstrações e subjetividades. Vamos falar uma coisa muito, muito próxima da nossa realidade, que é o Uber, né? O Uber é defendido por todo esquerdista que eu conheço, todo, tá? E eu acredito que você também. O Gregório do Vivier, por exemplo, que é um representante aí do PSOL, né? É até difícil classificar, né? Mas vamos chamar de humorista, né? E muito ligado ao PSOL, à direção do PSOL, e é uma liderança. O Gregório do Vivier já fez artigos defendendo o Uber, né? Ele, inclusive, tem uma frase dele que ele escreveu no Twitter uma vez, que ele escreveu assim, se não me engano, tá? É alguma coisa do tipo, esquerda, caviar é o cacete, eu sou a esquerda Uber. Como esquerda Uber? Como é que a esquerda vai compatibilizar o que ela pensa com um aplicativo do livre mercado, da internet, que é um produto do que a gente entende por sociedade liberal, né? E os mesmos esquerdistas são eles que têm defendido não só o Uber, como eles têm defendido também o Airbnb, o Netflix, uma série de aplicativos, né, que são frutos de venture capital, que são frutos de startups, de um mercado de um mercado onde essas empresas, os empreendedores, puderam captar dinheiro e criar essas soluções direto para o consumidor. E a esquerda, essa esquerda pós-moderna, ela está se apropriando disso, tá? Então, quando você conversa com um esquerdista desse, o próprio Marcelo Freixo já deu declarações a favor do Uber, já defendeu. Então, eu estou falando isso para vocês por quê? Porque eu acho que é um erro, inclusive, que eu vejo de alguns liberais, não muito, mas alguns liberais, que ainda estão presos no século XX e ainda acham que defender o liberalismo como ideologia ou como modelo de sociedade ainda é ficar defendendo a economia, ainda é ficar falando de economia. E isso já ficou para trás, tá? Eu garanto, eu faço uma aposta com vocês. Se um dia vocês estiverem andando aqui pelo Rio de Janeiro, ali por Ipanema, e cruzarem com a dona Dilma Rousseff na padaria, e chega do lado dela e pergunta assim, ô, dona Dilma, a senhora é contra ou a favor do livre mercado? Ela vai dizer que é a favor. Claro que eles vão dizer, nós somos a favor, desde que tenham regulações e tal, enfim. Mas eles não vão dizer que são contra, tá? Tanto que uma das matérias plantadas pelo PSOL na imprensa nesses últimos dias de campanha foi dizer que que o PSOL, que o Marcelo Freixo já tinha uma economista liberal da PUC ortodoxa apoiando a campanha dele. Aí você fala assim, mas como é que um economista liberal vai apoiar um candidato da extrema esquerda, né? Ou esse economista não é liberal, ou o Freixo não é de esquerda. Na verdade, é uma terceira opção, né? Que é o Freixo não é aquela esquerda do século XIX e XX, ele não é a esquerda trabalhista, varguista, petista, mas é essa esquerda pós-moderna. É essa esquerda que ela está muito mais preocupada no que eles chamam de desconstrução da sociedade. Então, desconstruir gênero, família, educação, desconstruir enfim, todos os aspectos culturais que construíram a civilização ocidental, do que propriamente atacando diretamente a economia, que eles já perceberam que se eles têm a cultura operando do lado deles, eles podem inclusive usar o capitalismo para ganhar poder e ganhar dinheiro e acelerar o processo de substituição, superação ou desconstrução ou finalização da sociedade ocidental. E é por isso, inclusive, que vocês estão vendo um fenômeno de que alguns poucos ditos liberais,
né, não muitos, mas alguns poucos ditos liberais, eles têm muita afinidade com questões culturais da esquerda, né? Então eu vejo isso, eu vejo alguns caras algumas pessoas que se acham liberais e que dizem, não, mas eu sou liberal na economia, mas quando você vai ver, ele concorda com tudo com a esquerda em questões sociais. Então, na verdade, quem diz isso é, na verdade, um esquerdista pós-moderno, é um esquerdista do PSOL. É esse tipo de esquerda, tá? É a esquerda que se apropria de uma parte, inclusive, do discurso liberal econômico, mas porque considera essa discussão que não é para agora, é uma discussão, de certa forma, superada, ou pelo menos adiada, né? E que o momento agora seria, então, de ir atrás dos que seriam as chamadas instituições da sociedade ocidental. Então, eu queria dizer isso, por quê? Por que eu acho esse ponto importante? Porque quando a gente, e a imprensa agora está nessa história de que a onda conservadora, a ascensão da direita, essas bobagens, porque se vocês repararem como é que é a imprensa, né? Quando a esquerda ganha a eleição, é a voz do povo, é o recado das urnas, as ruas falando, etc. Quando a esquerda perde uma eleição, aí é onda conservadora, aí a democracia está em perigo, está em jogo, e aí eles vão questionar a própria democracia. O que prova que eles não gostam, na verdade, de democracia. Porque se eles acham que a democracia só serve quando eles ganham, então isso não é exatamente democrático, né? Bom, então o que está acontecendo hoje é o seguinte: hoje a gente tem a esquerda mergulhando em questões, vamos chamar de questões morais, né? E o que é muito importante, tá? Porque nós, indivíduos, a humanidade, nós somos seres morais. A nossa primeira instância de pensamento é moral. É moral no sentido de certo e errado, justo e injusto, bem, mal, né? Os seres humanos, eles tendem a querer sempre, com raríssimas exceções, dos psicopatas, enfim, mas, no geral, os seres humanos, eles querem estar do lado do que eles acreditam que é o bem, do que eles acreditam que é o justo, do que eles acreditam que é o certo, contra o que se acha que é o injusto, o errado, o mal, né? Quando a esquerda sacou isso, ela alterou o discurso, ou modernizou, ou atualizou o discurso. O que a esquerda fez? Ela passou, então, a assumir essa categoria de pensamento, ela trouxe para ela o discurso moral e ela começou a falar em termos de o socialismo é mais justo. Então, assim, se você pegar, por exemplo, eu estava reparando isso na eleição americana, quando eu via muito Bernie Sanders, que era um candidato abertamente socialista, defensor do socialismo, né? E que esteve muito perto de pegar a vaga para presidente da Hillary. Ele só não pegou, apesar de ser extremamente popular e mais popular do que ela, porque a máquina do Partido Democrata, que é basicamente controlado pelos Clinton, na mão grande, deu um jeito de mexer os pauzinhos para escantear o Bernie Sanders. Mas o Bernie Sanders, se você for pegar os discursos dele, eu assisti alguns, e se você tiver curiosidade, tá tudo no YouTube, você pode dar uma olhada. O Sanders, ele se apresentava como socialista, mas ele dificilmente falava de economia. Ele quase sempre estava falando em que o socialismo é mais justo, o socialismo é mais solidário, o socialismo é o certo, o socialismo... Enfim, é um discurso moralista nesse sentido, entendeu? É um discurso onde ele está fazendo o argumento moral, no sentido estrito da palavra, onde ele está querendo falar para o eleitor dele, olha, eu estou do lado do bem, tá? Eu estou defendendo, antes de tudo, o que é o certo, o que é o justo, o que é o moral, tá? Quando ele assume esse discurso e o eleitor compra esse discurso, ele fala assim, então tá bom. Então mesmo que o capitalismo ou o livre mercado laissez-faire, né, ele possa eventualmente
dar para um país, para uma sociedade, um crescimento econômico mais rápido, mas eu não posso apoiar alguma coisa só porque dá dinheiro. Eu vou apoiar porque eu quero apoiar, antes de tudo, alguma coisa que seja mais justa, né? Então, se a justiça está do lado dos socialistas, eu vou ser socialista por uma questão de justiça, por uma questão de foro íntimo e moral. E eu até abro mão de um pouco de crescimento econômico em função disso. Então, e é uma estratégia que deu muito certo. Tá? A gente vê como a esquerda, nas últimas décadas, fez essa adaptação do discurso e está funcionando, e tá funcionando muito bem para eles. Então, quando a gente vai para esse fenômeno que a gente está analisando hoje, qual é a contrapartida da sociedade? Né? Isso que eu queria que vocês percebessem. O Rio de Janeiro, segunda maior cidade do Brasil, acabou de eleger um pastor evangélico. Entendeu? Eu que acompanhei, eu estou morando no Rio de Janeiro e acompanhei essa eleição, eu vi muito pouco de todos os candidatos, mas especificamente do candidato do prefeito eleito do Rio de Janeiro, uma discussão econômica. Eu não vi muito o Crivella falando de taxa de juros, carga tributária, IPTU. Né? O discurso dele é cuidar das pessoas, de ser solidário, de ter programas sociais onde as pessoas não vão se sentir abandonadas ou desassistidas pelo Estado. Né? E isso não é, nas categorias tradicionais, esquerda ou direita. Né? Isso é solidariedade. Né? E por ele representar um pastor, por ele representar o cristianismo, dele, especificamente do tipo dele, mas enfim, porque não é a minha, nem sou evangélico, eu sou católico, enfim. E tradicionalmente os católicos têm todo o direito de ter problemas com os evangélicos. Mas assim, eu não vou deixar de reconhecer que que os pastores evangélicos hoje, tá? E especificamente essa eleição do Rio de Janeiro prova isso, eles hoje são talvez a célula de resistência mais importante à esquerda. Entendeu? Pode ser que eu arrume problemas ao falar isso, enfim, e vocês vão me perdoar se vocês tiverem, vamos dizer, um choque em relação a essa afirmação, mas hoje, como os pastores evangélicos, eles conversam todo domingo nas suas igrejas sobre questões morais, sobre família, sobre drogas, sobre o trabalho, ética do trabalho, ética das relações interpessoais. Eles estão falando sobre coisas que interessam a população. Né? A população, ela quer ouvir, ela quer discutir, ela quer olhar. Só um instantinho, por favor, esqueci de desligar o meu celular. Pera aí. Aí quando a gente... E aí ele resolve entrar no iPad e bagunçar tudo. Pronto, desligado. Vamos lá. Então, quando os pastores evangélicos eles assumem essa discussão, né, eles hoje são a linha de frente do combate à esquerda pós-moderna. Entendeu? A esquerda que hoje, em vez de estar discutindo economia, está querendo dizer que você pode pegar uma criança de 5 anos e se essa criança, um menino de 5 anos falar eu quero ser menina, o Estado vai financiar um tratamento hormonal e vai fazer com que aquela criança troque de sexo. O que é, até que se prove o contrário, uma aberração. Né? Mas aí teríamos que entrar também numa outra discussão maior, mais filosófica sobre... Eu tô vendo um pessoal aqui falando caiu, mas engraçado para mim é que parece normal. Vocês... Bom, vamos lá, eu vou continuar porque para mim aqui aparentemente parece normal. Apesar de eu tô vendo um pessoal falando caiu, mas deixa eu ver aqui. Para mim, aparentemente está funcionando. Né? Bom, vamos lá. Então, quando essa nova esquerda, tá, para de falar de economia e ela chega e fala que o importante é você chegar
e pegar as crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos e falar para ela: ninguém nasce menino, ninguém nasce menina, você vai ser criado como gênero neutro, né? E eu vou negar a sua natureza, vou negar a sua biologia, e eu vou deixar com que você, eventualmente, aos 4, 5 anos, 6 anos de idade, diga e tome uma decisão radical para o resto da sua vida, que é: eu vou negar o meu sexo biológico, eu vou negar vamos dizer assim, a minha herança cromossomial, né? E vou escolher se sou menino ou menina, homem ou mulher, enfim. Quem está fazendo o combate, quem está na linha de frente para dizer que isso é uma aberração pavorosa, são os evangélicos, né? Então, os evangélicos hoje, eles estão à frente dessa discussão porque eles têm, eles já entenderam que hoje essa é a linha de frente da batalha. Você tem uma parte enorme da população que está chocada com esse tipo de conversa, com esse tipo de agenda política, e esse pessoal, então, acaba votando em pastores evangélicos, como é exatamente o caso do Marcelo Crivella aqui no Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que você é evangélico, isso não quer dizer nem que você é cristão, né? Mas, de certa forma, que você entende que um dos pilares mais importantes da civilização ocidental, que é a chamada família natural, ela está sendo atacada, e atacada de uma maneira muito veemente e muito forte por essa esquerda, né? Ou, por exemplo, o aborto, né? Que também é uma pauta que muita gente associa, se você vê a vida como sagrada, no sentido de que merece proteção desde a concepção, e você tem uma esquerda dizendo que basicamente você pode interromper a gravidez a hora que quiser, do jeito que quiser, e dane-se. Eu acho que pouca gente até tem noção do que é, por exemplo, matar um feto de 8 meses, né? Como é que ele é cortado e destroçado, é uma coisa pavorosa, né? E quem olha isso e acha isso bestial, acha isso uma coisa abominável, né? Não está discutindo economia, está discutindo uma coisa muito maior, mais importante e com implicações muito maiores, tá? Quando a gente fala de imigração, também não necessariamente está falando de economia, né? Você vê na Europa, por exemplo, invasões, principalmente de populações vindo do Oriente Médio, muçulmanos, que podem, de uma maneira muito rápida, descaracterizar o que alguns países entendem pela cultura desses países. Então, antes de ser uma discussão econômica, é uma discussão cultural, tá? Então, nesse sentido, que eu queria que vocês tivessem de uma maneira muito importante em mente, é que a discussão hoje da chamada direita e esquerda, tá? Se é que é para usar essa categoria de nome, tá? Aí nós podemos discutir se são os melhores termos, se não são, enfim. Mas, claramente, como projeto de sociedade, você tem um projeto de sociedade hoje de desconstrução de pilares muito importantes do que nós entendemos com a sociedade ocidental, a civilização ocidental, que nós podemos buscar as suas raízes desde as cidades e estados da Grécia Antiga, de 2.500 anos atrás, porque muitas dessas virtudes, inclusive, que a gente defende, que são virtudes cristãs, de certa forma, mas também você tem muitas das virtudes aristotélicas, né? Você tem uma raiz aristotélica importante em discussões morais, de virtude, que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Que são anteriores ao cristianismo, né? Mas que são fundamentos e pilares da sociedade ocidental, tá? E isso está sob ataque, e está sob ataque de uma maneira muito pesada, né? Então, quando você vê alguém que acha que é ou liberal, ou de direita, ou que nome que você queira dar, mas que compra todo o pacote cultural da esquerda em nome da defesa da economia liberal,
de certa forma, a gente pode caracterizar essa pessoa, na verdade, como um esquerdista, né? Porque a pauta hoje da esquerda é essa. Por exemplo, a França vai ter eleição presidencial, né? E o François Hollande, ele é do Partido Socialista, ele é um político socialista sem sombra de dúvidas, e agora em setembro ele está propondo um pacotão de redução de impostos, o que seria talvez um choque liberal na economia, né? Então, como é que o François Hollande, socialista, ele está fazendo um choque de redução de carga tributária na economia francesa? É porque ele está entendendo que ser socialista hoje é outra coisa. E se tiver que baixar imposto para dar um gás na economia e você continuar avançando a cultura socialista, né? Isso porque o socialismo, antes de qualquer coisa, ele é uma cultura, né? Ele é um sistema, um framework de valores, né, e crenças, muito mais do que um sistema econômico, né? Ele está sendo esquerdista, ele está sendo um socialista, ele está sendo um socialista moderno, né? Então, a gente tem que ter isso muito em mente na hora de analisar, porque você vê hoje os analistas, os cientistas políticos, esse pessoal que cobre e fala de eleição e fala de política na imprensa, eles estão tomando uma surra para poder tentar entender como é que eles colocam nas caixinhas tradicionais, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella e o Marcelo Freixo, né? Ou então, como é que você classifica? O PSDB teve um bom resultado eleitoral, mas como é que você entende o PSDB, que é um partido de centro-esquerda, é um partido com uma série de lideranças que basicamente se dizem contra o liberalismo, a direita, né? O tipo de direita que eu acredito ou represento, né? Mas de repente surge um cara como o Dória, que tem um discurso um pouco mais pró-mercado. Então você vê esse pessoal tomando uma surra para tentar entender o que está acontecendo. Eles estão realmente com muita dificuldade. Mas é porque essas noções da disputa política no mundo, hoje no mundo ocidental principalmente, elas estão ficando um pouco menos econômicas e estão ficando um pouco mais sociais. Então é por isso que um socialista... eu estou tentando... às vezes eu fico, vamos dizer assim, teorizando um pouco ou com algum tipo de digressão, mas eu tento sempre voltar para a realidade, que é o que me interessa. Então esse exemplo que eu estou dando para vocês da França agora é um exemplo muito real. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Marine Le Pen, a Frente Nacional, à frente das pesquisas, né? Eu nem acho que ela vai ganhar. Acho que no máximo ela vai para o segundo turno, mas no segundo turno ela não ganha, tá? Mas você vê a Marine Le Pen, que é chamada de ultra-extrema direita fascista, sei lá, aqueles nomezinhos que os jornalistas gostam, mas uma parte da esquerda tradicional da França gosta dela e está com ela, porque ela tem um discurso, por exemplo, de sair da União Europeia. Então, que muita gente de esquerda na Europa acha que a União Europeia, por incrível que pareça, é um projeto liberal. Quer dizer, você acabar com a soberania econômica e, em parte, a soberania dos países da União, da Europa e jogar num parlamento não eleito em Bruxelas, isso é liberal aonde? Em lugar nenhum, né? Mas na cabeça de muita gente isso seria um projeto liberal, né? Então você tem, dentro desse entendimento torto do que é liberal e o que não é, o Vitor está falando aqui, a União Europeia não é liberalismo econômico há muito tempo. Na verdade, eu até acho que nunca foi, né? E o projeto de fazer a Europa um grande país, ou os Estados Unidos da Europa, vamos dizer assim, ele existe há muito tempo, tá? Ele existe há décadas, remonta até antes das grandes guerras, né? Só que é um projeto que sempre foi muito, muito impopular, né? A população europeia, antes de se sentir europeia, o francês se sente francês, o italiano se sente italiano, o espanhol é espanhol, o inglês é inglês, certo? Então, em algum momento alguém entendeu que falou assim, olha,
a maneira da gente unificar a Europa num país só é a gente começar pela economia. A gente começa com um discurso econômico, porque esse discurso econômico ele vai acabar levando a unificação da moeda e a unificação do Banco Central, das políticas econômicas, ele acaba em algum momento levando à unificação política, né? Então, eu acho, tá? E muita gente boa acha, que o projeto da União Europeia sempre foi um projeto político, travestido, disfarçado de um projeto econômico, né? A Margaret Thatcher, inclusive, falava isso, né? Eu estou vendo até o Vitor falando aqui, e é isso mesmo. A Margaret Thatcher, aquele discurso do no, 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 né? Ela foi refratária desde o início, dentro da grande inteligência política que ela tinha a esse projeto. Então, tentar voltar aqui para o assunto eleições, o que seria... então, assim, quando eu defendo e defendi muito a eleição do Marcelo Crivella aqui no Rio de Janeiro, é claro que eu sei que o Crivella é um amigo do Lula, é um amigo da Dilma, ele foi ministro de Estado desses governos, ele foi um apoiador. Então, eu não vou nunca achar que o Marcelo Crivella é um ícone de liberalismo na economia. Pelo amor de Deus, eu não nasci ontem, entendo alguma coisinha desse assunto. Mas o Crivella, ele hoje, dentro das duas opções colocadas para o segundo turno do Rio de Janeiro, é quem representava um pouco das instituições que caracterizam a civilização ocidental, que é o que eu defendo, né? Então, quando eu falo, quando a gente, de certa forma, se a gente for usar o termo conservador, que eu acho que é uma palavra péssima, mas enfim, porque ela deseduca e desinforma muito mais do que educa e informa, mas se tem alguma coisa que a gente quer conservar é a civilização ocidental, né? O Brasil, do jeito que ele não tem praticamente nada para conservar em termos de política e de economia, tá? Então, a discussão entre Crivella e Freixo, se você for ver eles em termos econômicos ou de propostas econômicas, eles não são radicalmente diferentes, tá? Tudo bem, até o Freixo falou em criar uma estatal o que era mesmo? Um banco de fomento, enfim, aquelas esquerdistas radicais mais boçais, mas de certa forma o Crivella não era um contraponto radical a isso, tá? Aonde que o Crivella era um contraponto radical? Ele era em questões éticas, morais e sociais, tá? Então, ele involuntariamente ele representou uma agenda de defesa da sociedade ocidental, mas não que ele saiba necessariamente ou que ele entenda o papel que ele está desempenhando nessa disputa, mas ele acabou desempenhando. Então, ele mereceu o apoio de quem nós, do lado que entende quem é essa nova esquerda pós-moderna e como ela deve ser combatida, né? Então, mas isso é uma coisa que, como eu falei para vocês, o jornalismo ainda está tomando uma certa surra para entender, né? Eu vejo, por exemplo, na Folha de São Paulo especificamente, toda hora, eles tentam importar aquelas categorias políticas dos Estados Unidos, que em vez de falar de esquerda e direita, basicamente fala-se de liberal e conservador. Mas o liberal, que no entendimento dos Estados Unidos é o liberal, né? Ele é basicamente o esquerdista, mas ele é esse esquerdista moderno, no sentido da Hillary ou do Obama, desses caras. Eles não estão dizendo vamos acabar com a propriedade privada e vamos de hoje para amanhã fazer uma sociedade comunista. É claro que não é esquerda nesse sentido, mas é uma esquerda que diz vamos controlar o capitalismo, vamos regular, vamos ter o máximo possível de intervenção governamental no mercado e, em paralelo, vamos ter uma agenda social radical, que essa sim vai acabar transformando a sociedade num projeto maior de atomização da sociedade, de fim da família, de outras coisas que, enfim, que a gente pode discutir numa discussão mais específica sobre o que é a esquerda pós-moderna, tá? Eu não sei que outras questões vocês teriam, mas fechando em relação a uma análise maior da eleição
que foi a mais importante de ontem, que foi a eleição do Rio de Janeiro. A gente está comemorando, e todos têm que comemorar a vitória do Crivella, não porque o Crivella seja um ícone do liberalismo econômico, que ele não é, né? E a gente sabe dos problemas, enfim, mas o Crivella, ao menos, ele consegue entender esse sentimento da população de preservação dos seus valores mais caros, de família, de não às drogas, de não ao aborto indiscriminado, e questões, tanto que você vê, é muito claro esse fenômeno nas eleições que a gente tem visto recentes no mundo ocidental e do Rio, de uma maneira até mais radical, onde você vê uma certa elite cultural votando em candidatos tradicionalmente da esquerda e a população rejeitando de uma maneira muito radical esses projetos sociais de esquerda, né? Então, nesse sentido, a gente viu, por exemplo, na eleição do Dória, em São Paulo, ele foi muito forte na periferia, ele foi muito forte se não me engano, em Capão Redondo, que é uma zona eleitoral icônica da cidade de São Paulo, por ser um lugar que é tradicionalmente associado à violência, à pobreza, e, se não me engano, o Dória teve 65% dos votos. Em Capão Redondo, 2/3, é muito voto, né? Ele foi muito bem sucedido. E os lugares onde ele não foi tão bem foram em Pinheiros, né? Ali, região da Vila Madalena, essas coisas. E o que é o correspondente aqui no Rio de Janeiro, onde, se você olhar, acho que todo mundo já deve ter visto o mapa eleitoral da cidade do Rio dividido por zona, onde o Crivella foi muito bem na zona norte, da zona oeste, e o Freixo acabou vencendo no Leblon, em Copacabana, em alguns bairros onde você teria uma concentração, Laranjeira, Jardim Botânico, onde você teria uma concentração um pouco maior dessa chamada elite cultural, mas são essas pessoas mais influenciadas pela agenda dos temas culturais de esquerda, né? Então, tanto que eu vi muita gente que diz que é liberal ou diz que defende o livre mercado na zona sul do Rio de Janeiro votando no Freixo, né? Porque acha que o Freixo ele pode ser um cara de esquerda e tal, mas o Freixo, pelo menos, ele não é preconceituoso, homofóbico, aqueles fantasmas, aqueles espantalhos que são colados nos cristãos, né? O que é uma piada, né? Já que os lugares onde os direitos civis no mundo são mais avançados e onde, por exemplo, gays têm mais liberdade e mais proteções e mais direitos são exatamente nas sociedades ocidentais de tradição judaico-cristã, né? Bom, vamos ver o que mais que vocês têm aí de questões. Uma abordagem sobre os... Então aí o pessoal fala dos isentões e tal. Essa história do isentão, que vira e mexe, eu dou umas pauladas aí em textos, mas esse pessoal, eles, na verdade, é gente que está gritando por socorro. Eles não estão conseguindo entender o mundo atual. Eles não estão conseguindo entender como é que essas novas categorias de pensamento eles estão se dividindo. Então, outro dia eu vi um texto, por exemplo, do cara falando: eu sou liberal com preocupação social. Ué, mas quem não é? Né? Quer dizer, isso na verdade, que é um ranço esquerdista, né? E esse cara, para mim, por exemplo, que escreveu isso, que é um cara de esquerda, apesar de provavelmente não se ver, porque ele diz que ele é liberal com preocupação social, ele comprou a conversa da esquerda tradicional de dizer: olha, o liberalismo ou o livre mercado é a cultura do egoísmo, é a cultura do individualismo radical, da ganância. Tanto que um esquerdista radical de Hollywood foi que fez aquele filme Wall Street nos anos 80 com o Michael Douglas, que tem aquela coisa do Gordon Gekko de falar que a ganância é boa, né? E que na verdade isso é uma bobagem, né? Os regimes onde tem mais filantropia, mais solidariedade, mais serviço social são os países ocidentais de tradição judaico-cristã e onde também se desenvolveu a economia de mercado. A própria revolução
industrial, que ela teve esse grande crescimento no século XIX, na Inglaterra. O que era a Inglaterra vitoriana? Era talvez uma das sociedades mais moralistas da história da humanidade, né? Tanto que tem gente que quando quer chamar alguém de moralista, chama de essa moral vitoriana, como se fosse ruim, né? E foi exatamente onde o capitalismo mais se desenvolveu, onde a Revolução Industrial mais se desenvolveu. Foi numa sociedade com esses pilares, né, da Inglaterra vitoriana, né? Ou nos Estados Unidos, o pós-guerra, né, nos Estados Unidos dos anos 50, né, de 8 anos de Eisenhower, de supremacia do Partido Republicano e de uma visão que era uma visão bem cristã e bem, vamos dizer assim, do que se entende por valores ocidentais. Então, quando você tem você vê as pessoas tomando essa surra, essa tentativa de dizer eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, na verdade é em parte ignorância, falta de leitura, falta de atualização sobre essas categorias de pensamento, né? Falta de entendimento do estágio atual da discussão política, e é um pouco também uma tentativa de dizer que não se encaixa nessas categorias de ser contra ou a favor do liberalismo econômico, que é uma discussão que está mais no século XX, 19 e 20, do que propriamente no século XXI. Eu posso dar como um exemplo icônico o livro do Thomas Piketty, do francês, que escreveu O Capital do século XXI, que em 2014 foi considerado o livro econômico da década. É, sem dúvida, o livro econômico mais influente dos últimos anos. E o Piketty, em todas as entrevistas, ele fala que ele não é marxista, que ele é contra a estatização dos meios de produção, ele diz que ele é a favor do livre mercado, ele apenas acha que tem que ter transferência de renda e diminuição de desigualdade. E aí você vai dizer que o Piketty não é de esquerda? É claro que ele é, só que ele é essa nova esquerda, tá? Bom, deixa eu ver mais o que nós temos aqui de questões aqui de vocês. Tá, bom, um outro assunto que eu acho importante, é bom lembrar aqui antes de terminar, mas qual é o que a gente pode fazer de previsão para 2018, tá? Porque essa eleição já passou. Então agora, a próxima eleição é 2018, né? E é uma eleição geral, né? Presidente, governador, deputado federal, senadores. Então é uma eleição importante, né? O que a gente pode falar em relação à eleição de 2018? Primeiro, como, analisando partindo desses pressupostos que eu fiz anteriormente para vocês, que hoje o que representaria o combate à esquerda é basicamente essa, vamos chamar, entre aspas, direita, que vem do cristianismo, que vem do mundo evangélico, que vem de uma discussão mais moral e tal, eu vejo muita gente fazer a defesa dessas questões muito mais por instinto do que propriamente por leitura e por preparo intelectual. E o que é problemático, porque são questões complexas, tá? Você vai discutir, por exemplo, união civil, gay, enfim, tem questões que você pode ter um feeling ou uma intuição de qual é o seu lado, aonde está a moralidade, onde está o certo, onde está o errado, mas você não ter cultura ou leitura suficiente para poder encarar essa discussão política com a esquerda, que está lendo Foucault há 40 anos, que está lendo Marcuse, que está lendo Lacan, que está lendo agora está lendo Zizek, enfim, e que está, muitas vezes, mais adiantada e mais preparada para o debate intelectual do que algumas pessoas do outro lado que tem uma sensação de que, por exemplo, a escola tem que ser sem partido, de que você não deve chegar e ensinar sexo
para criança de 5 anos, de 6 anos, que com essa idade ela tem que estar brincando e correndo e aprendendo outros temas e não ficar preocupado com sexo, né? Não erotizar e sexualizar a infância. Mas na hora que você vai para o debate público levantar essas questões, eu tenho visto, às vezes, algumas pessoas que estão com o coração no lugar certo, que estão com a bússola moral para o lugar certo, mas que não têm o preparo intelectual e a leitura para defender essas bandeiras, acabam passando a ideia de que boas ideias, que algumas das boas ideias que elas defendem, elas na verdade não são boas, ou são toscas, ou são preconceituosas, seja lá o que for. Então, a primeira coisa que eu gostaria muito de alertar vocês e que vocês alertassem os seus amigos intelectuais, políticos e quem mais quiser disputar a eleição em 2018, que se você, por favor, se preparem intelectualmente, tá? Se preparem com leituras e depois peguem essas ideias que vocês vão adquirindo e que vocês estão lendo e levem para o debate público. Já em 2017, antes da eleição, antes do calendário eleitoral, porque de repente o primeiro debate que você vai participar, pode ser que você perca, que você não esteja bem, que você gagueje, e aí você volta para casa, lê mais um pouco, se prepara mais um pouco, participa de um segundo debate, do terceiro, do quarto, e aí você vai ganhando experiência, você vai entendendo como debater essas questões. E aí quando chega na eleição, quando chega no calendário eleitoral, você já está mais preparado intelectualmente. Tá? Estão me perguntando o que ler. Aí é um outro problema. É um outro problema por quê? Porque se você já tem poucos livros, vamos chamar de direita, traduzidos para o português, na área da economia, na economia tem alguma coisa, por um trabalho heróico de alguns, né, do Instituto Liberal, do Instituto Mises, da Realizações, alguma coisa da Record, você já tem alguns títulos do liberalismo econômico traduzidos, mas de temas liberais sociais é muito mais difícil, né? Então, por exemplo, se não me engano, a editora Simonsen, ela lançou um livro que é o outro lado do feminismo, né? É uma raridade, é uma visão conservadora ou de direita contra o feminazismo, né? Ou o feminismo marxista, de origem e cunho marxista. Então esse é um livro recomendável. Então qualquer um, por exemplo, for ter alguma discussão sobre na arena pública, né, em termos de feminismo, eu recomendo que leia esse livro, O Outro Lado do Feminismo, publicado pela editora Simonsen. Esse é um exemplo, eu podia dar vários outros. Do Roger Scruton, tem que ler tudo, né? Porque o Scruton, por exemplo, tem o livro que a editora Record lançou, Como Ser um Conservador. O livro é uma joia, é uma maravilha. É um livro fácil e rápido de ler. Um outro leitor aqui, quem é? Fabrícia? Fabrícia está falando do Theodor Dalrymple. Claro, pelo amor de Deus, leia o Dalrymple. O Dalrymple é um gênio. E ele é um crítico de costumes, um crítico social, um crítico cultural muito importante. Tá? E já tem alguns títulos do Dalrymple traduzidos para português. Então, leiam Dalrymple. Aí um leitor aqui está me perguntando do Olavo de Carvalho. É óbvio, eu achei que nem precisava falar, né? Olavo tem que ler sempre, tem que ler tudo, né? O mínimo, pelo menos, né? O mínimo é o mínimo, vamos dizer assim, né? Mas é claro que eu tento ler tudo do Olavo que me cai às mãos, né? É uma obra muito vasta, mas tudo que me cai nas mãos eu tento ler, e é tudo absolutamente genial, maravilhoso. Júnior, eu estava falando do Olavo, então, exatamente, estou falando do Olavo. Né? Então eu estou recomendando e falando que ele deve ser lido sempre. Né? É tudo uma maravilha. O que mais? Mas então, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque se nós estamos indo para discussões de um caráter mais social, vamos discutir esses grandes temas da sociedade, como família, ideologia de gênero, escola sem partido. Eu acho que, no geral, a direita está muito mal preparada intelectualmente.
Então, com exceções, é óbvio, é claro, né? Com honrosas exceções, mas no geral, ó, eu vou dar um exemplo positivo. O Benê Barbosa, que é um representante da ideia de que você possa ter a sua arma legalmente registrada e usar isso para sua proteção, para a proteção do seu patrimônio, da sua família, ele, evidentemente, ele tem preparo intelectual. Né? Ele estuda tudo sobre o assunto, ele tem tudo na ponta da língua, além de ser alguém muito articulado, que fala muito bem, muito inteligente. Né? Quando ele vai para o debate público e a gente olha o Benê discutindo com esquerdistas sobre especificamente a questão das armas, eu acho que todas as discussões, até hoje que eu já vi do Benê Barbosa, ele ganhou todas. Né? E ganhou de goleada, ganhou... Dá até pena quando você vai ver o Benê Barbosa discutindo com alguém, dá até dó do esquerdista, porque você sabe que ele vai atropelar o sujeito sem dó. Então, por que a gente não tem Benê Barbosa em outros assuntos? Cadê o Benê Barbosa para falar de casamento e família tradicional? Cadê o Benê Barbosa para falar de aborto? Cadê o Benê Barbosa para falar de escola sem partido, aliás, da própria destruição da educação, onde, quando a educação deixou de ser transmissão de conhecimento do todo o patrimônio cultural da civilização ocidental, e ela passou a ser a construção desse militante revolucionário de esquerda, né? Onde estão os intelectuais com formação na área de educação e com estrada em sala de aula discutindo a ideologização da educação no Brasil, né? Imigração mesmo, né? Quem é que está discutindo imigração sob uma ótica mais à direita, né? Então, enfim, eu gostaria de ter um Benê Barbosa em cada área dessa. Mas para isso, a pessoa tem que se especializar, ela tem que ter leitura, ela tem que ter preparo intelectual, ela tem que saber debater, né? Ela tem que... Porque o debate é uma técnica. Também não basta você estar preparado intelectualmente, né? Você, além de estar preparado intelectualmente, você tem que ter preparo para o debate. Você tem que saber debater, né? E isso é uma coisa que se estuda, se desenvolve, né? Tem técnicas, né? Desde você ir num fonoaudiólogo e ver se você está gaguejando, se a sua voz é anasalada ou é trêmula, né? Até desenvolver mesmo as suas técnicas de comunicação, de como você coloca e como você articula as suas ideias. Então, para 2018, eu sempre vou achar que a gente tem boas perspectivas, porque, de certa forma, a população ela tem uma abertura natural aos temas que nós vendemos, né? As nossas causas, que as nossas causas são basicamente as causas da população, né? Então, aonde que a gente perde eleição? A gente perde muitas vezes não sabendo articular essas ideias, né? Não só não sabendo articular essas ideias, como falhando na ocupação de espaço na imprensa, na academia, na política, né? Nessas, vamos chamar assim, nos megafones da sociedade, onde a opinião e o debate público eles estão acontecendo. Então nós temos que ter, resumindo, preparo intelectual, clareza e firmeza de propósitos, preparo e treinamento para o debate e ocupação de espaço. Isso também ajuda muito quando a gente tem financiamento e patrocínio. Então, é uma pena também que os liberais brasileiros, muita gente que tem patrimônio, ou não coloca dinheiro nessas causas, ou quando coloca, só coloca para defesa do liberalismo econômico, né? Que eu volto a afirmar, é uma discussão muito mais do século XX do que propriamente uma discussão da esquerda atual do século XXI. Que é essa esquerda pós-modernista, essa esquerda Foucault, essa esquerda da biopolítica, tá? Enfim, que mais que a gente...
pode abordar. Estão me perguntando da eleição americana. A eleição americana está vivendo vou fazer um parênteses rápido, a eleição americana está vivendo um momento realmente muito curioso, né? Porque com a reabertura do processo no FBI para investigar a Hillary, que é uma coisa que provavelmente não vai mudar até o dia da eleição, ela deve disputar a eleição como uma investigada, formalmente investigada pelo FBI, né? Então, isso vai causar problemas eleitorais para ela? Vai, né? Está causando. Agora, por que isso está acontecendo? Aí nós podemos debater, né? Isso está acontecendo por uma contradição interna do FBI, que o FBI percebeu que a imagem do Bureau estava sendo destruída por um certo favorecimento que eles fizeram para Hillary, e é uma tentativa de, antes da eleição, tentar consertar um pouco isso e tentar dizer, não, nós não estamos totalmente vendidos ao governo ou ao Partido Democrata, a gente pode investigar. E isso pode ser uma agenda independente do FBI? Pode. Isso pode ser uma sensação dos democratas de que eles já venceram, então, como a eleição já está ganha e eles já estão dando a volta olímpica, né, e já venceram, eles podem inclusive se dar ao luxo. Por exemplo, eu vi na imprensa americana, que é clara e francamente pró-Hillary, o New York Times, o Washington Post, a CNN, alguns desses veículos já fazendo matérias muito críticas a Hillary. Então você fala assim, mas como? Por quê? Antes da eleição? E aí às vezes me passa uma sensação de já ganhou, me passa uma sensação que eles estão tão confiantes na vitória deles que eles já estão achando que já dá para ficar fazendo, vamos dizer, esse head aí de credibilidade, para poder dizer, não, a gente criticou a Hillary antes da eleição. Tá? O que mais? O que a gente ainda não abordou nesse live que vocês gostariam? Bom, aí eu estou vendo o pessoal dando indicações de leituras, isso não precisa estar com a câmera aberta, né? Isso vocês podem continuar dando indicações de leituras, mesmo depois que a live termine, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão que a gente podia abordar. Já falamos, né? Tá. Bom, pessoal, eu acho que os temas mais importantes, eles foram abordados, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo nessa live. Muito obrigado. É sempre bom bater esse papo com vocês, eu gosto muito. E vamos conversar mais, tá? Então, eu vou tentar estar sempre abrindo essa câmera e batendo esse papo com vocês, tá bom? Então, vamos comemorar a derrota do Freixo, que eu espero, inclusive, que acabe com as pretensões dele para disputar qualquer cargo majoritário, né? Ele entenda que ele é um político mais restrito ao legislativo. Aliás, tem um ponto importante que eu não falei, mais antes tarde do que nunca. No debate da Globo, que houve na véspera da eleição, eu não sei se vocês assistiram, tiveram a oportunidade de ver algum trecho desse debate, mas o Crivella, ele deu uma aula de técnica, tá? Porque num debate, o que as pessoas prestam atenção? Por mais que seja meio chato reconhecer isso da natureza humana, mas na média as pessoas prestam atenção se você está nervoso, se você está mal vestido, se você erra português, o seu gestual, se você sabe falar, se você não sabe, o seu tom de voz, se a pessoa é bonita, feia, tá gorda, tá magra, sei lá. É muito o que as pessoas prestam atenção e muito o que elas lembram no dia seguinte. Então a estratégia adotada pelo Marcelo Freixo, a estratégia adotada pelo Marcelo Crivella no debate, claramente foi dizer o seguinte: eu vou me apresentar para o eleitor do Rio de Janeiro como o experiente, o ponderado, o conciliador, o maduro, o prudente, né, o ponderado, e eu vou deixar que o Freixo apareça como um cachorro louco, como o Black Bloc, como o nervoso, como o pavio curto, como o cara que tem ódio e quer dividir a sociedade.
E isso o brasileiro não gosta, acredita em mim, o brasileiro não gosta. Né? Eu costumo dizer que o brasileiro é mais bossa nova do que heavy metal. Né? O brasileiro ele prefere que as coisas sejam mais suaves, né? Na discussão política. E o Crivella entendeu isso muito bem. Né? Ele adotou esse discurso, então no debate a gente claramente pôde ver que o Crivella ele foi muito bem sucedido na consolidação dessa imagem e, ao mesmo tempo, o Marcelo Freixo, mesmo entendendo, e não vamos achar que o Freixo não entendeu o jogo, não. O Freixo entendeu qual era o jogo do Crivella, mas é porque ele é raivoso e ele representa uma agenda muito raivosa. Então é mais forte do que ele, mesmo ele sabendo dos riscos dele adotar essa postura belicosa, raivosa, denuncista. Ele é mais forte do que ele, é a natureza dele, né? Então, exatamente, ele passa uma agressividade que o eleitor médio rejeita, né? E o eleitor da cidade do Rio de Janeiro, então, nem se fala, né? Então, o Crivella adota essa postura Crivella, paz e amor, né? Como o Lula adotou o Lulinha, paz e amor em 2002, e era a quarta eleição presidencial que ele estava disputando, ele perdeu 3, como o Lula mais radical, mais belicoso, mais PSOL. E na quarta eleição ele resolve mudar e deixa o cabelo, ele para de pintar o cabelo fica branco, ele bota um terno Ricardo Almeida, se cerca de empresários, fica com cara de CEO e apela ao centro, e apela aos indecisos, e apela aos moderados, ele vai e ganha a eleição. Então, ele é um contraponto interessante, e essa trajetória dessas 4 eleições do Lula, por isso elas são interessantes para serem estudadas. Então, estou vendo o pessoal falando, o Freixo, ele é raivoso, belicoso, ele é tudo isso. Mas o Lula também foi em 89. Esse que é o ponto, entendeu? Por isso que não pode dar moleza para esse pessoal. Porque na primeira, na segunda eleição, eles ainda podem estar tentando assumir esse discurso, mas em algum momento eles podem, com uma boa assessoria, um bom marqueteiro, eles podem assumir um discurso mais paz e amor, mais conciliatório, mais ligado aos indecisos e ao centro, e acabar com uma certa simpatia da imprensa, das celebridades, dos intelectuais, dos professores, emplacando uma ideia de esquerda moderada para poder apelar para aquele tipo de cara que fala que não é de esquerda, não é de direita, que é liberal com preocupação social e esse tipo de bobagem ginasiana, infantiloide, bobinha, né? Faixa branca, se fosse na luta, estivesse lutando, seria a faixa branca, né? Tá longe ainda da faixa preta. Enfim, então, o Freixo, tanto que, como eu já falei, o Freixo ensaiou em alguns momentos. O Freixo, não sei se vocês sabem, no segundo turno, ele pegou o marqueteiro do PMDB, o marqueteiro do Pedro Paulo, que foi também o marqueteiro do Eduardo Paes, que é um marqueteiro competente, muito conhecido, muito famoso no meio, e ele, tanto que a campanha, quando você via a propaganda de televisão e a campanha do Marcelo Freixo no segundo turno, foi uma campanha mais profissional, foi uma campanha com mais investimento e com um marketing mais elaborado. E você via que aqui e ali tinha uma tentativa de apoiar para os indecisos e apoiar para o centro, nesse sentido, né? Tanto que o Freixo, um dos últimas inserções de televisão, ele falava, olha, você pode não concordar com tudo que eu penso. Quer dizer, o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo apelar para esse eleitor do centro, né? E isso é claramente orientação da equipe de marketing dele. Só que isso que o Freixo tentou aprender e tentou se forçar a falar, mas que não é da natureza dele, o Crivella fez com muita naturalidade. Ele fez com muita espontaneidade. Então, o eleitor entendeu isso e o eleitor acabou optando, principalmente o eleitor
de Zona Norte e de Zona Oeste, o eleitor de periferia, ele acabou optando por votar no Crivella, tá? Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer muito a conversa com todos vocês. Acho que batemos um papo bom e eu espero que a gente volte a falar em breve, tá bom? Um grande abraço aí, vejo vocês, tá? Valeu!